Vem. Eu sou Gal Silva, para quem não me conhece, e a minha missão é te ajudar, mulher, a superar traumas e dificuldades emocionais para que você viva de fato uma vida plena, mais feliz e muito mais confiante nos seus relacionamentos, nas suas finanças e no seu relacionamento para com Deus. Bom, eu sou terapeuta de resultado. O protocolo que eu aplico é da terapia de reprocessamento generativo. Diferente das terapias de fala, essa terapia tem um resultado muito mais rápido, em poucas sessões. Na verdade, desde a primeira sessão, você já vê resultado, porque você vai sendo desbloqueado daquilo que te trava lá no teu passado e que geralmente aconteceu lá na sua infância. Nessa terapia de resultado, é importante que você reconheça e cure feridas emocionais, que são os temas que eu tenho aqui exposto para vocês. E hoje eu soltei um Reels, né, tratando aí da ferida emocional do abandono. E dos comportamentos que ela causa apareceu bem no vídeo, que é imaginando uma pessoa olhando o tempo todo para o celular, esperando receber uma mensagem, um momento de atenção, de carinho em forma de mensagem, de ligação, uma pessoa que vive com dependência emocional porque foi abandonada na infância. Bom, o que é e como se forma essa ferida do abandono? É sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Essa ferida do abandono, ela é uma das mais profundas, mais dolorosas. Ela nasce de momentos em que nos sentimos desamparados, negligenciados, deixados de lado por pessoas que deveriam nos proteger, cuidar de nós. Geralmente está ligada aí aos nossos pais, que são aqueles que deveriam, como eu falei, nos proteger e cuidar. E eles não estavam presentes em determinados momentos que a gente precisou. Pode ser por conta de uma separação dos pais, pode ser por conta de uma ausência emocional, ou seja, embora presente fisicamente, mas havia uma carência emocional dessa criança que esperava pelo pai, de repente estava no celular o tempo todo, a mãe ocupada dentro de casa o tempo todo, não conseguia ter um momento de afeto com essa criança. E situações de negligência. Eu quero te dar um exemplo, na verdade 2 exemplos que eu tratei com 2 clientes sobre essa questão da proteção dos pais. Na criação mais antiga, os pais eram extremamente autoritários, não é verdade? E quando vinha alguém falar de algo que essa criança fez, o que se dizia? Não, o adulto, se veio um vizinho contar uma fofoquinha, se veio alguém da escola e relatou algo que aconteceu, o que se fazia antigamente sobre o autoritarismo? A criança está errada, a criança nunca era ouvida, não se ouvia o outro lado da história. Se bem que hoje perdemos a mão de fato e tem muitos pais negligenciando, né, o que falam do filho dele, mas na verdade a gente precisa ouvir sempre os 2 lados da história. Eu vou te dar um exemplo aqui que aconteceu com 2 clientes minhas com relação a isso da proteção. É natural nosso, enquanto ser humano, a gente esperar a proteção dos nossos pais. Caso da cliente número 1. Essa cliente, ela sempre recebia reclamação dos professores, dos vizinhos, do pessoal da igreja, falando que ela tinha cometido alguma situação inadequada. E o pai nunca ouvia ela. Boa noite, Liz. Que prazer ter você aqui, minha querida. Seja muito bem-vinda, viu? Muito feliz mesmo de ter você aqui. E essa criança, ela queria contar a versão dela da situação. E o pai sempre ouvia o outro e acusava ela. E ela queria tentar se explicar. E ela cresceu sem essa proteção desse pai, porque ela esperava que o pai a defendesse em algum momento. Não estou dizendo aqui que o pai, que a mãe, ele tem que
defender a criança quando a criança está errada, não é isso. Mas criança também tem voz, criança também tem fala. E essa menina nasceu, cresceu, ficou adulta sem a proteção do pai. Toda vez que ela tentava se defender de alguma acusação que era feita a ela enquanto criança, o pai nunca ouvia ela, ela sempre era a errada da história. E ela tinha a versão dela sobre a situação, porque que ela se comportou daquela forma. Bem, vamos pular agora, corte para a fase adulta. Quem era essa mulher presa nessa fase da infância? Foi uma mulher que, por não ter a proteção do pai, ela sempre se relacionou com homens mais velhos do que ela, porque ela sempre buscava pela proteção do pai, ou seja, estava congelada lá na infância. Nesses relacionamentos, ela sempre buscava, nessa figura masculina, a proteção. Ela chegou a me dizer o seguinte: olha, eu brigava mesmo em relacionamentos quando eles não me defendiam, inclusive quando eu estava errada, eu queria que eles me defendessem. E eu falava isso para os meus amigos também: olha, me defendam nas situações que eu precisar. Se vocês não me defenderem, acabou nossa relação de amizade. Daí vocês entendam essa adulta mal resolvida que buscava tanto em relacionamentos de amizade ou relacionamento com o seu parceiro uma proteção que ela não teve na infância. O que isso significa de acordo com a terapia de reprocessamento generativo, que é a que eu aplico? Que o nosso inconsciente, ele fica congelado nas situações não resolvidas da nossa vida. E a gente precisa voltar a essas memórias que são dolorosas para que a gente se descongele. A gente precisa reviver essas memórias e foi o que eu fiz com ela. E ela conseguiu aí, de fato, ter relacionamentos muito mais saudáveis, em que ela não ficava esperando desse parceiro a figura do pai protetor, e ela começou a ter um relacionamento muito mais saudável. Eu quero falar sobre a cliente número 2. Apareceu também no reprocessamento dela, quando ela reviveu as memórias, muito a palavra, né, o sentimento da injustiça. Ela trazia isso muito forte, dizia assim: eu me sentia injustiçada. Por quê? Adultos, sejam da escola, também da igreja, né, que eu atendo muitas mulheres cristãs, adultos também que chegavam da igreja e acusavam, diziam coisas que eu fiz, mas eu não tinha feito. E eu tentava explicar para o meu pai, para a minha mãe, que eu não tinha feito, que não foi daquele jeito que eles estavam falando, mas eles nunca me ouviam. Eu me sentia injustiçada. Corta para a fase adulta. Quem é essa mulher na fase adulta? Essa mulher na fase adulta se tornou uma mulher mais rígida, precisou bancar a forte, aquela que se defende, só que isso acaba causando um peso muito grande, então causa inclusive dores nessa região dos ombros, por estar levando o peso de ter que se defender o tempo todo, de mostrar que ela é capaz, de que ela é suficiente, porque ela foi injustiçada lá na fase da infância. Então vocês estão compreendendo? Já vou dando boa noite aqui para a Cíntia, Aninha, seja muito bem-vinda. A Carolyn, não sei se é assim que pronuncia, ou Carolyn, sejam muito bem-vindas. E eu estou tratando de feridas emocionais, que quando não são resolvidas, nós ficamos presas na fase em que ocorreu. E isso se reverbera. Isso vem em forma de comportamento, de crença que a gente tem e não sabe de onde vem. E hoje eu estou falando da ferida do abandono, de momentos de desamparo, de negligência que você sofreu, principalmente da figura de seus cuidadores, tem muita relação com os nossos pais. E se não foi bem compreendido pelo seu inconsciente, você fica congelada lá nessa fase. Bom, eu vou te dar um outro exemplo. Uma criança que frequentemente ela espera pelo pai, pela mãe chegar do trabalho para ter um momento de atenção, e essa mãe chega e aí vai cuidar da casa, tem vários afazeres. Esse pai chega, às vezes vai, senta no sofá, vai pro celular e a criança está ali, ó. Tem até a presença física naquele momento, mas ela está desamparada emocionalmente. Isso representa também, se configura como essa ferida do abandono. Então, qual é o sentimento que essa criança tem? Eu não sou importante.
e vai crescendo e se tornando um adulto acreditando que não é importante. E aí vão acontecer dois tipos de comportamento quando acontece a ferida do abandono e que ela não é liberta. Número 1, ou você atrai relacionamentos que te abandonam, que te rejeitam, que te negligenciam, ou você se comporta nos relacionamentos com uma dependência emocional tão grande, tão forte, que você faz de tudo para agradar o outro, para que ele sinta que você é importante e acaba negligenciando suas vontades, seus desejos, tudo para fazer o outro feliz, para que você se sinta importante nesse relacionamento e ele não te rejeite, ele não te abandone. Estão compreendendo? Gal, e como é que funciona isso com a terapia de reprocessamento generativo? Teremos o evento Liberte-se no dia 31/7, 1/8, que eu vou trazer um aprofundamento de como você se libertar de fato. Mas com a terapia de reprocessamento generativo, que são sessões semanais que eu faço com os meus clientes, eu vou dando comandos e você vai reviver essas memórias, vai encontrar a raiz. Se hoje você se comporta como uma pessoa que tem a ferida do abandono, eu já vou te dar outras características para você verificar. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Como é que eu me comporto? E quando você encontrar a raiz, a partir do momento que eu digo reprocesse, o momento em que você se sentiu desamparado, negligenciado e você revive, encontra a raiz, então eu peço para que você reprocesse, reviva aquelas memórias várias e várias vezes. Dói, mas é como meu professor diz, dói agora para não doer nunca mais. Vai doer, mas vai te libertar. Você vai se sentir descongelada. Isso tem a ver com o seu inconsciente. Eu sempre comparo com um iceberg. A ponta que está acima do nível do mar, pense, é a nossa mente consciente, essa mente ativa que a gente lembra com facilidade, né, das situações que ocorreram e que comanda aqui esse momento mais ativo nosso. O que está abaixo do nível do mar, que inclusive é a maior parte, e é quem comanda 95%, preste atenção, gente, 95% dos nossos comportamentos e das nossas crenças é o nosso inconsciente. Sabe aquele porão escuro que muitas vezes a gente não quer mexer e diz assim, nossa, é melhor eu abafar. É melhor eu guardar essa dor, porque se eu tocar, dói e aí só me gera desconforto. Na verdade, a gente precisa reviver as memórias dolorosas para que a gente se descongele desse momento. Por quê? O seu inconsciente é uma parte da sua mente onde ficam arquivadas as sensações, os sentimentos, as memórias que lhe causaram dor. Quando essas memórias não foram resolvidas, você fica preso nesse passado e tem um comportamento como a criança presa lá nesse momento. E aí eu vou te trazer mais exemplos para você conseguir ir se encontrando em tudo isso que eu vou te falar. Bom, nesse exemplo da criança, né, que fica frequentemente esperando por esse pai, essa mãe voltar do trabalho e que não tem tempo para essa criança, ela vai se sentir vulnerável, sente que ela não é importante. E como isso se configura, como isso vem em forma de comportamento na fase adulta? Um dos principais sintomas, digamos assim, é a dependência emocional com relação à ferida do abandono. Se você foi negligenciado, se você foi desamparado por seus cuidadores, isso volta em forma de dependência emocional. Um exemplo, gente, são coisas simples que a gente negligencia e nem imagina que acontece. Eu atendi uma cliente em que ela se perdeu no shopping da mãe. Tava lá olhando as vitrines de brinquedo e se perdeu. E aí foi para um local, o nome dela foi anunciado, até essa mãe encontrar por ela. O maior sentimento que ela teve foi vulnerabilidade, abandono, e esse momento que aconteceu essa situação com ela, hoje na fase adulta, até ela ser liberta, até passar pela terapia de reprocessamento generativo, voltou em forma de uma dependência emocional intensa. Sabe o que o dependente emocional, de que forma ele se comporta? O tempo todo ele busca a validação do outro. Ai, será que eu tô bem? Eu fiquei bem nessa roupa? Será que eu deveria comprar essa roupa? Esse esmalte aqui, não você acha que não ficou legal, não?
Ah, tá forte essa cor? Ai, e para resolver um problema, né? Vai no banco resolver um problema. A criança lá, vulnerável, que sente que depende do outro o tempo todo, então vai resolver um problema, que tem que conversar com uma autoridade, alguma coisa a resolver, tem dificuldade, trava o tempo todo. E essa dependência emocional intensa, a pessoa se comporta de forma que ela precisa constantemente da presença do outro para que ela se sinta segura. Vive checando o celular em busca de carinho, atenção, uma mensagem ou uma ligação. E aí o que aconteceu com essa minha cliente? Eu fiz o reprocessamento desse momento em que ela se perdeu no shopping, se sentiu abandonada. Ela buscava validação o tempo todo, né, em seus relacionamentos. E aí ela me contou na última sessão, eu achei fantástico, ela falando assim: Gal, eu tenho uma dificuldade imensa quando eu vou em banco resolver uma coisa, porque é a criança com dificuldade, né? Foi abandonada, vulnerável. Como é que eu vou resolver alguma questão assim mais complexa? Eu dependo de alguém para falar por mim, imagina. Resolveu questões difíceis. Ela falou que teve uma noite, né, que o marido viajou e ela precisou ficar em casa. O que ela fazia? Corria para casa da mãe. Só que ela disse que resolveu ficar em casa, não foi para casa da mãe, passou a noite na casa dela, até marcou de comer pizza, enfim, com a mãe, com a irmã. E elas não puderam e ela ficou bem. Ela falou: Gal, eu pedi minha pizza, comi sozinha, curti meu momento ali sozinha e ficou bem. Olha só, gente, às vezes a gente acha que o que importa mesmo é resolvermos as nossas situações financeiras, o nosso dores, né, pelo corpo, ir no médico resolver. Só que muitas das nossas travas, elas são emocionais e a gente negligencia isso. Como é que pode um momento, que não sei nem se durou uma hora, em que a pessoa se perdeu da mãe no shopping, teve esse sentimento de abandono, de vulnerabilidade e se comporta emocionalmente dependente do parceiro ou da mãe, busca a validação o tempo todo do outro. Quando a pessoa é dependente emocionalmente, para vocês terem noção, você tá linda, maravilhosa, com uma roupa que você se sentiu bem. Aí essa pessoa que você tem dependência emocional olha assim pra você: não gostei dessa roupa, não ficou legal em você não. A pessoa se abate na hora. Pra ela, pronto, acabou a noite ali, ela nem quer sair mais com aquela roupa. Aí vocês têm noção do que é preciso a gente se descongelar, a gente se libertar dessas memórias que foram, às vezes, pequenas pra gente, mas que o nosso comportamento fica inadequado. A gente deixa de ser feliz, a gente deixa de ser mais confiante, nossa autoestima fica baixa. Então, prestem atenção. Bom, falei então o que é a ferida do abandono, que foi um momento em que você se sentiu desamparado, negligenciado, principalmente por conta de seus cuidadores. Dei um exemplo no relacionamento, como isso se configura agora na fase adulta, quando, por exemplo, você tem a dependência emocional e você busca o tempo todo a validação. Será que tá legal isso aqui? Fica perguntando o tempo todo a opinião do outro, você não tem opinião própria. E agora eu quero dizer como que isso se configura nas suas finanças. E afeta as finanças, Gal? Ah, gente, olha só. Se uma pessoa ela tem dificuldade em confiar em si mesma para tomar decisões financeiras, ela sempre depende de outra pessoa para se sentir segura para tomadas de decisões financeiras, pode ser que ela tenha a figura do abandono, que em algum momento da vida dela ela se sentiu desprotegida, sem a segurança, e agora ela busca sempre o outro para opinar, inclusive nas finanças dela. E na vida espiritual, Gal, tem influência? Tem. Respondo já a Liz. Vou falar da vida espiritual e respondo o que a Liz está me perguntando. Você acredita que na vida espiritual, a ferida do abandono, ela se configura em a pessoa não se sentir digna do amor e da proteção divina? Ela fica em um ciclo de autoabandono o tempo todo e falta de fé. E aí a gente cai numa questão aqui espiritual que às vezes é uma guerra, né, dentro de nós, e a gente acha assim: não,
Imagina, o pastor fala que é pra eu ter fé, minha mãe diz que é pra eu ter fé, então nos momentos de dificuldade, vou lá, vou ter fé. Quando chega na sua hora de ter fé, como é que você se sente? Desprotegida. Ah, eu não mereço. Esse amor de Deus, né, que chega a nos constranger, eu não mereço tudo isso. E aí você tem dificuldade no seu relacionamento com Deus, porque emocionalmente você tem questões não resolvidas dentro de você. E isso, gente, eu quero, assim, trazer aqui como testemunho pessoal. Eu tinha uma dificuldade muito grande no meu relacionamento com Deus, com essa questão da entrega, da confiança, da fé, do descansar plenamente do que a Bíblia nos pede, né? Do descanso em mim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas enquanto eu não resolvi as minhas questões emocionais, era muito difícil fazer essa entrega e confiar. Era muito difícil eu realmente acreditar que Deus ia fazer alguma coisa. De que eu precisava agir, de que era pela minha força, de que era pelo meu trabalho. Sim, as questões emocionais têm influência no seu relacionamento para com Deus. E a Liz me pergunta, e quando a raiz está na vida adulta, como afastamento de amizades, sem justificativa ou um divórcio? Às vezes o que acontece na fase adulta é um... Eu vou te dar duas respostas. Resposta número 1. Às vezes o que acontece na nossa fase adulta é um sintoma ou uma repetição de ciclo de algo que aconteceu lá na infância. Eu vou te dar o exemplo, amizades que se afastam, um divórcio que acontece. Isso também se configura como abandono. Possa ser que essa pessoa esteja presa nessa questão do abandono, na ferida do abandono, porque aconteceu lá na fase da infância e agora ela só atrai relacionamentos que a abandonem. Por quê? Enquanto o nosso inconsciente ele busca pela felicidade. Enquanto a gente não resolve a nossa trava, a gente fica preso e o inconsciente faz a gente repetir os ciclos e aí você fica atraindo o abandono para sua vida, porque não está resolvido. E aí o que acontece? Você precisa reprocessar essas memórias, achar a raiz dessas questões do abandono, reviver essas memórias várias e várias vezes até você se descongelar desse momento para que você agora pare de atrair. E eu falo sério, atrair, a gente atrai para nossa vida até o inconsciente na tentativa de ser feliz, de entender, de se reorganizar com relação àquilo que aconteceu, você fica atraindo. É igual, Liz, quando tem pessoas que dizem assim, eu tenho o dedo podre, eu só escolho parceiros que me traem. Isso é um sintoma, isso é um ciclo de repetição de você atrair para sua vida esses parceiros que traem, porque em algum momento lá da sua infância aconteceu algum momento de traição, você foi traída e agora o inconsciente preso lá faz você repetir esses ciclos. Liz, é sério. Nós atraímos. Liz, eu tô falando de relacionamento, mas vou te dar um exemplo. Escassez financeira. Eu fui liberta disso. Quando eu fui tratar na terapia, eu falei com a minha terapeuta, olha, eu não consigo avançar nos meus projetos, naquilo que eu decido fazer, dos meus empreendimentos. E quando a gente foi reprocessar, buscar onde é que estava a raiz disso, encontrei lá na minha infância as dificuldades financeiras que a gente passou, né, na família ali, na figura dos pais, e aí aquilo é o que o meu inconsciente compreendeu como padrão de vida. E aí eu sempre atraía a escassez. E aí a Liz me pergunta, então toda a raiz está na infância? Aí vem para a segunda resposta. Resposta número 1. A raiz, a maior parte dos problemas que a gente enfrenta hoje está com relação a alguma trava, algum trauma, alguma dificuldade do que aconteceu na infância. Resposta número 2. Pode ter raiz na sua fase da adolescência, da juventude, da vida adulta. Vou te dar um exemplo. O meu professor, ele atendia, né, empresários, pessoas muito grandes. E teve um homem que ele estava noivo e ele foi traído pela noiva
e ele reprocessou essa memória. Bom, não tinha a configuração, né, lá de algum momento da infância dele. Mas o cara entrou numa depressão e aí conseguiu se destravar, se libertar desse momento. Quando esse cara, né, esse homem, ele foi pro shopping, tava lá passeando no shopping, aí deu uma tremedeira, uma crise de ansiedade. Ele liga para esse meu professor, né, que é o criador, que é o Jair Soares. Professor Jair, tô aqui, tô numa crise de ansiedade, não sei o que foi que aconteceu, venha me ajudar. E o consultório dele era próximo a esse shopping, ele disse que estava sem atendimento e foi lá atender esse rapaz. Pediu que o rapaz se sentasse em algum local, ele achou uma praça de alimentação, sentou. Aí o professor perguntou, em que momento começou essa sua crise de ansiedade? Ele falou, eu acabei de passar naquela região ali. Aí o professor foi caminhando, voltando e viu que assim que ele tinha subido a escada rolante, foi quando começou a crise. Aí o professor ficou perto dessa escada rolante, olhou em volta e quando ele viu, tinha uma loja de sex shop. E quando o professor se aproximou dessa loja sex shop, ele sentiu aquele aroma, né, dessas velas aromáticas. E o professor, conhecendo o caso do rapaz, lembrou que quando ele entrou no apartamento dele, que foi o momento da traição dessa noiva, o apartamento estava inundado pelo cheiro das velas aromáticas. Ele entrou achando que a noiva, né, tinha se preparado ali para recebê-lo, e quando ele vai até o quarto, encontra a mulher, né, com uma outra pessoa na cama. Ou seja, o inconsciente, além dele absorver e guardar a memória, ele também absorve todos os cheiros, as sensações. Então, imagine, ele teve uma crise de ansiedade na fase adulta, mas que estava relacionada a algum ato ali da fase adulta. Então, ele voltou nesse momento que ele percebeu, né, que era o cheiro que tinha startado a crise de ansiedade, fez o reprocessamento com o rapaz teve que voltar à memória daquele momento de traição, reviveu aquela memória, doeu naquele momento, reviveu várias vezes a memória, porque o comando é você reviver várias vezes. Ele se destravou e aí ele pode passar por frente do que for, de quantos sex shops for, pode sentir o cheiro aromático e ele não vai mais dar crise de ansiedade. Então, para responder a Liz, a maior parte dos nossos desafios atuais é por conta da infância e outra parte é por conta do que aconteceu na nossa vida adulta. E o nosso foco de hoje, Simone, seja muito bem-vinda, querida, boa noite, que prazer ter você aqui. Nós estamos falando sobre a ferida do abandono e nós estamos discutindo o quanto ela afeta os nossos relacionamentos, as nossas finanças, o nosso relacionamento para com Deus. E eu quero te trazer agora o caminho para a libertação. Se você desconfia que em algum momento lá da sua infância você sofreu uma negligência, você sofreu um desamparo, que você teve um momento que você se sentiu vulnerável, inseguro, principalmente por conta dos seus cuidadores, isso pode gerar a ferida do abandono e que se configura principalmente em dependência emocional, né? Aquela pessoa que não faz nada sem o outro validar, sem o outro lhe apoiar. Você tem dificuldade até de começar novos projetos, você se torna uma procrastinadora, muitas vezes adiando ações que você precisa fazer porque o outro ainda não validou algo que você gostaria de fazer e você fica esperando que ele aprove o seu novo projeto. Imagine. E para a gente se libertar de uma ferida emocional, você precisa identificar a raiz. Em que momento da sua vida você vai relembrar momentos específicos da sua infância onde você se sentiu desamparado? Vai ser doloroso, mas é a única forma de você conseguir se descongelar. Exemplos pequenos. Foi esquecida na escola, o pai demorou demais, você foi a última a sair naquele dia. Você pode ter se sentido abandonada, desamparada, se sentir insegura naquele momento. Se perdeu da mãe e do pai, eu dei o exemplo no shopping. A pessoa ficou ali com aquela ferida do abandono, da vulnerabilidade e se comporta agora como uma dependente emocional.
Se você, de repente, na sua infância não teve com quem compartilhar conquistas e até frustrações, sim, você pode se tornar uma dependente emocional porque foi abandonado. E o que acontece para essa libertação? Você encontra a raiz com os meus comandos que eu vou dando na terapia, você reprocessa essas memórias para se libertar dessa dor. E agora eu vou te trazer uma série de consequências, preste atenção, consequências, raiz e um exemplo para você ir se identificando se isso tem a ver com você ou não. Se de repente você tem uma dependência emocional, um medo de ficar sozinha, o meu marido vai viajar, eu vou ficar sozinha em casa. Ou então tenho medo dele me abandonar e eu ficar só. Qual é a raiz? Onde que pode estar a origem desse sentimento de desamparo? Pode ter sido uma sensação em que você foi desamparada e negligenciada pelos seus pais. Um exemplo atual de comportamento, aquela pessoa que vive pendurada no celular em busca de atenção, uma mensagem, uma ligação, tô namorando. E aí nessa fase do namoro eu fico assim, esperando que ele me mande mensagem, fico esperando por uma ligação, fico esperando por um traço de carinho, de atenção e fico nessa dependência. Uma outra consequência, um comportamento, ansiedade nos relacionamentos. A raiz pode estar na falta de presença física e emocional dos seus pais, como a criança que o pai e a mãe trabalham o dia todo, fica esperando esse pai e essa mãe chegar, às vezes adormece esperando o pai e a mãe chegar, ou então quando eles chegam, ao invés de dar atenção, vão fazer outras inúmeras coisas e aquela criança aguardou por essa atenção. Qual é a sensação que ela fica? Eu não sou importante. Um exemplo disso é uma pessoa que teme que o parceiro vá embora de repente da vida dela sem causa aparente. Como é que ela se comporta? Vai fiscalizar o celular o tempo todo desse parceiro, vai ficar pressionando o parceiro, ele não pode sair com um amigo, não pode sair com ninguém, porque você fica com medo de ser abandonada. Outra consequência, comportamentos autossabotadores. Isso aqui eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu comigo, gente. Assim, de um cliente que eu fiz o reprocessamento. A raiz, quando você tem comportamentos que te autossabotam, pode estar em cuidadores que não cumpriram com promessa, gerando desconfiança. E eu vou encerrando essa live com esse exemplo que pra mim, assim, foi extraordinário. Eu conheci um professor e ele tinha muita dificuldade de quebrar um compromisso com um chefe, com um líder, com alguém que ele assumia qualquer compromisso na vida, mesmo que ele estivesse sendo prejudicado, mas ele precisava, na cabeça dele, ele precisava honrar, porque ele fez um compromisso com uma pessoa. Ele me disse, eu tive dificuldade de sair de um relacionamento que não estava me fazendo bem há anos, e permaneci ali, empurrando com a barriga, pensando, claro, no meu filho, mas muito assim, porque eu tinha feito um compromisso, né, com aquela mulher e eu não queria desonrar aquele compromisso. E outra consequência na vida adulta dele ele estava em um trabalho insatisfeito com o salário, o próprio líder dele, o chefe, tinha desonrado com o compromisso, acertou um valor, acertou X horas de trabalho com ele, desonrou esse compromisso. Ele estava super insatisfeito, ele poderia ganhar mais. Ele disse, olha, se eu fizer tal atividade, eu ganho mais do que eu estando aqui nessa carga horária que eu estou. Eu falei, por que você não vai? Por que você não vai embora? Porque você não diz tchau para esse chefe? Ele falou, eu não consigo quebrar compromisso. Pronto, vamos reprocessar? Quando eu disse para ele, reviva as piores lembranças com relação à quebra de compromisso. Quem quebrou compromisso com você? Para que hoje você tenha dificuldade de quebrar compromisso. Ele voltou na infância e o pai dele se separou da mãe, foi pagando pensão até uma fase da vida dele, mas quando foi chegando lá no final, né, da adolescência, quando vai entrando para a juventude, ele completou 18 anos, aí o pai dele disse para ele, olha, agora eu não vou mais te pagar a pensão obrigatoriamente, né, por questão judicial, mas assim, por fora eu vou te dar um valor que vai te ajudar. Ele disse que fazia faculdade, dependia desse valor.
E o que é que o pai fez? Uma quebra de compromisso. Não honrou com a palavra e não deu nenhum valor. Ele falou, tive que trabalhar muito cedo, conciliar com faculdade, porque meu pai desonrou um compromisso. Outra que foi a que mais doeu, ele falou que o irmão dele teve uma doença, né? Foi um câncer, estava hospitalizado. E novamente esse pai surge e diz assim, não, eu vou pagar as despesas médicas, o que precisar. E mais uma vez o pai quebra o compromisso. Depois ele lembra que esse pai deu um carro para ele, só que esse carro estava em busca e apreensão pela justiça. Ele disse que passou alguns meses com o carro e que teve um momento que o carro, ele dirigindo, do nada, foi apreendido. Ele falou assim, eu podia ter passado por maus bocados porque o meu pai me deu um carro assim, desse jeito. E olha só, o que na fase adulta dele acontecia? Ele não queria quebrar compromissos que ele fazia, porque ele não queria ser igual ao pai. Bom, se meu pai, ele quebra compromissos com as pessoas, eu, para ser uma pessoa honrada, honesta, eu não vou quebrar compromisso com ninguém. Só que isso tá no nível consciente, lembra lá do iceberg, da ponta acima do mar, que é o nível consciente, essa parte ativa da nossa mente? Não estava no nível consciente, estava no nível inconsciente, lá naquele porão. E o que o inconsciente dizia, né? Olha, não quebre compromisso. Quando você assumir um compromisso, você honre, porque você não é seu pai. E daí o comando que eu fui dando para ele durante a terapia foi, você precisa reviver essas memórias em que seu pai quebrou o compromisso com você, para que você se liberte e comece a dizer, né? Tem aí um encontro com seu pai na sua mente, imagine você encontrando com seu pai e diga para ele, eu não sou você. Mesmo que eu quebre um compromisso, isso não significa que eu sou você. Eu posso sim quebrar um compromisso, principalmente se esse compromisso estiver me afetando. Como, por exemplo, ele estava ali no emprego, que ele poderia fazer mais dinheiro estando em outro lugar, mas ele não queria desonrar, né, a palavra dele. Reprocessou e, enfim, conseguiu aí uma demissão dele. Ele falou, se eu não conseguir minha demissão, eu vou pedir, porque eu não vou ficar mais. Em uma sessão, gente, em uma sessão, ele desbloqueou algo que ele estava incomodado de estar no ambiente de trabalho e era puramente emocional. A Ana Cláudia colocou aqui, as terapias com você têm me ajudado muito. É fantástico, assim, ó, é fantástico. É algo que eu aconselho você fazer esse investimento, porque a gente fica